Olá, seja muito bem-vindo a mais esta abertura semanal global macroeconômica, dia 14 de maio de 2023, Dia das Mães. E por esse exato motivo, eu acabei me complicando um pouco e não consegui publicar este vídeo na manhã, né, às 9 horas, como é o nosso hábito. Peço desculpas a todos. Mas ainda está saindo domingo dessa vez, né? Já corrigi o meu problema que eu tive da outra vez, que saiu aí um dia atrasado. Ainda vou zerar isso daí. Vai chegar um momento que eu vou conseguir zerar tudo isso. Bom, a gente tem uma série de elementos bastante pertinentes para hoje. Né? De praxe, a gente está analisando estes ativos que aqui estão. Né? São ativos importantes para se entender o contexto global. Né? Mas existe aí uma série de notícias essa semana. Já não é desta semana, mas essa semana parece que se intensificou as publicações, se intensificaram as publicações que dizem, né, ou que comentam, que falam sobre uma possibilidade de calote dos Estados Unidos na sua dívida interna ou externa, né, na sua dívida na base de títulos. Nós vamos comentar sobre isso nessa abertura, porque isso já aconteceu outras vezes. Tá? E os Estados Unidos nunca deu calote em sua dívida. Será que vai ser esta justamente a primeira vez? Continue com a gente vai mencionar isso em vários pontos, né? Inicialmente na parte de juros, vamos fazer alguns comentários nesse sentido na parte de índices, né, de ações, e também na parte de câmbio internacional, né? Porque são indícios de que a gente consegue avaliar como que o mercado, de maneira real, está pensando, e não apenas naquilo que dizem o pessoal mais alarmista, né, para vender notícia e vender artigo. Não que não exista o risco, né? O risco existe sim, mas a gente tem que analisar isso de uma maneira ponderada, né, e comparar com o que o mercado está dizendo através de sua atuação nele mesmo. Isso é extremamente importante. Vamos lá então, vou mudar a tela aqui, lá para o cantinho, começando então com juros de 30 anos, né, juros longos dos Estados Unidos, é uma característica de visão de realmente de longo prazo, né, lá eles conseguem fazer isso. Talvez vocês notem aqui algumas diferenças no Maximus Pro, né, mas isso fica lá pro, de fato tem uma melhoria que foi implementada, mas isso fica lá para nossa playlist de metodologia. Eu estou um pouquinho atrasado lá, vou procurar retomar em breve e, e abordar lá os nossos outros indicadores osciladores. Tá? Mas vamos ficar aqui então nos juros de 30 anos, a gente percebe que naturalmente, né, ele está lateralizado. Aliás, antes de dar continuidade, semana passada eu fiz dois gráficos de cada ativo, um mais longo e um mais curto. Lá eu coloquei semanal e diário. Depois, revendo várias vezes e refletindo um pouco melhor, eu creio que para nossa abordagem, que é semanal, né, colocar o gráfico semanal e o diário ficou muito alongado. Né? O semanal ficou muito alongado, o diário tá ok, mas o semanal está muito alongado. Então eu mudei, coloquei como gráfico longo diário. Né? Cada semana a gente tem usualmente 5 dias de pregão, né? Sabendo que aqui o pregão começa no domingo à noite e vai até sexta-feira, mas são 5 dias efetivamente. Né? Pelo fato das horas aí que ele abre e fecha. E depois coloquei aqui o de 6 horas. 6 horas divide cada dia em 4 períodos. Né? Eu acho que está bastante razoável para se analisar com uma visão um pouco mais focada na semana que vai começar. Eu fiz vários testes essa semana e cheguei à conclusão que essa colocação para nós ficaria bem mais interessante. Tá? Então aqui a gente tem naturalmente o juros lateralizado, né? Ele vem de uma lateralização já de longa data, nosso horizonte aqui é janeiro, né? Com o gráfico diário fica em janeiro deste ano, de 23. Teve uma forte queda em fevereiro, né? Voltou ao mesmo patamar que ele estava no fim de janeiro. Essas linhas aqui são demarcadoras do mês. Em maio, ele ficou aí um tanto lateralizado, mas teve uma volatilidade inicial na primeira quinzena, depois acalmou.
né? Maio não, abril, né? E maio agora, ele está bastante lateralizado. Teve também uma volatilidadezinha, mas está bastante lateralizado. Ou seja, por enquanto, o mercado de juros está esperando para ver. Vamos dar uma olhada aqui no mais próximo. Esse é o de 6 horas, né? Ou seja, cada dia se transforma em 4 candles, que é 4 velas ou candles aqui. Então a gente vê que ele tem feito o seu movimento de sobe e desce, né? Mas, como é típico do mercado, mas dentro de uma lateralidade, né? Bem consolidada. Tá? Então tem muito o que acrescentar a esse respeito. O juros está, em termos de mercado, né? O mercado de juros está esperando um pouco para avaliar. Não tem nenhuma saída brusca aqui para cima ou para baixo. Se houver um calote, qual que é a reação natural do mercado? É disparar os juros. Né? Porque um país que deu calote na sua dívida, ele cresceu em risco. Né? O risco daquele país subiu consideravelmente. Se o risco subiu, o mercado só estará disposto a comprar seus títulos a um juros mais elevado. Ele vai cobrar mais para correr mais risco, para emprestar para o país. O título nada mais é do que um empréstimo para o país. Então, se o país não tem risco, ele pode cobrar um juros baixo. Se o país tem risco, quanto maior o risco, maior os juros que ele vai ter que pagar para atrair investidores. É por isso que aqui no Brasil não pode descer os juros a canetada. A Dilma tentou fazer isso, deu porcaria, né? Não dá, não tem como fazer isso. Por quê? Você põe os seus títulos a um juros baixo, o que vai acontecer? O pessoal não compra. Não comprando o título, o país não tem empréstimo, né? Não tem dinheiro para fazer uma parte das suas coisas. Né? Ele arrecada muito com impostos, com tributos. O Brasil, então, é recordista. Mas ele ainda precisa de captar dinheiro no mercado. Né? São os empréstimos. Ele tem que rolar esses empréstimos. Né? No momento em que está vencendo um título, ele já tem que estar com outro emitido no mercado, porque senão ele simplesmente não consegue arcar com a sua despesa. É uma loucura, né? Mas é assim que funciona o mercado financeiro. E os Estados Unidos também está com a sua dívida extremamente alta, né? E o problema todo que está acontecendo dele ter a chance de dar calote é porque o governo quer gastar ainda mais, mas ele já está no teto da dívida. Né? E para ele aumentar o teto da dívida, ele precisa de autorização do Congresso. E o Congresso agora, nos Estados Unidos, né, liderado por republicanos, eles não querem, eles até aprovam o aumento do teto, mas, em contrapartida, querem que se fale em redução de despesas. O que seria natural, né, esperado de um bom governo. Só que o governo não quer, ele quer expandir as despesas. Então o que acontece? Se ele fizer isso, vai aumentar o teto e daqui a pouco vai ter que aumentar de novo. E o teto da dívida americana já está bem alto, na casa aí dos seus trilhões, né? Então, né, se bem que tem que comparar com o PIB, mas também está praticamente chegando no valor do PIB. Então, não dá. Né? Tem que ter alguma redução, na minha opinião. Tem que ter alguma redução de despesa associada ao aumento de teto. E aí o que acontece? Tem um tempo ainda para isso, sempre que chega nessa situação, existe uma briga, né, mas nem o Congresso, nem o governo jamais deixou que a briga chegasse ao ponto de não conseguir pagar o serviço da dívida, ou seja, os juros. Ele já deixou de pagar até salários internamente, aconteceu isso com Trump, por exemplo, mas ele não parou o serviço da dívida. Isso leva um tempo, naturalmente, para acontecer após ele não ter mais acesso a um teto de gastos. Né? Ou seja, bateu no teto e não pode aumentar. Lá também tem teto de gastos, para vocês verem, né, que funciona. Uma economia pujante como nos Estados Unidos. Só que lá chama-se de teto da dívida. Claro que é um pouco diferente, obviamente. Né? Se você é da área financeira, entenda que eu estou falando aqui para todos os públicos. Então, o que acontece? Isso vai ser resolvido muito provavelmente no último minuto, na última hora, no último dia. Até lá, o pessoal vai fazendo
vai fazer notícia. Tá? Então tenha cuidado com notícia. Entenda que a mídia vende aquilo que o público consome. E o público consome aquilo que é, por assim dizer, que mexe com seus sentimentos, né? Que mexe com seus medos. Então, a pior coisa que tem para uma pessoa que está no mercado financeiro é acreditar, confiar no que a mídia especializada fala. E geralmente dá ao contrário. Geralmente acontece outra coisa. Eu vi uma postagem ontem ou hoje, muito interessante, de um profissional que fez uma avaliação de várias ações que foram bem recomendadas pela mídia, né, especializada. E o que aconteceu com elas? Né? Porque, assim, eles recomendam, daqui a pouco some, não fala mais nada. Esquece do assunto. Né? Aí você vai ver a ação está despencando. Né? Teve ações que perderam 99%, 98% do valor. Você acha que isso é sério? Ou de repente, hipótese, alguém foi lá e colocou um dinheiro na mídia para ela falar a respeito daquela ação, para ter bastante volume entrando, né? E depois ficar quietinho. Para e pensa. Tá? Então, olha só, a gente tem aqui no final, né, nessa última semana, o que compreende esta linha aqui para cá, né? A gente teve o nosso Maximus com uma evolução e agora ele está caindo. A aceleração está caindo também, mas estabilizando. E os candles caindo, ou seja, ele vai ficar, olha só, ele chega lá no topo do pântano, né, dessa linha, dessa nuvem aqui colorida, verdinha, passa um pouquinho, cai, passa um pouquinho, sobe aqui, ó, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso aqui também. Só que aqui ele arrastou um pouco mais porque foi algo mais forte. Não vai acontecer diferente, ele vai cair até mais ou menos por aqui, né, vai encontrar esse suporte que está bem definido aqui, vai voltar lá em cima, vai encontrar essa resistência que está bem definida, aqui já começou a fechar, né, e vai continuar nessa toada até que mude alguma coisa de fato. Ou seja, a despeito de juros, o mercado não está precificando calote. E se o mercado estivesse precificando calote, ele não estava caindo, ele estava subindo, já tinha passado, muito provavelmente, dessa resistência aqui, já estava chegando nessa outra que está escondida atrás do rótulo aqui. Então, saibam ler o mercado. Isso é o mais importante. Não importa o que a mídia está dizendo. O que importa é que o mercado está dizendo. O mercado nos fala através dos gráficos. É a melhor maneira de ler o mercado. Tá? E o mercado está tranquilo. Está até caindo um pouquinho os juros aqui. Acha que isso ia acontecer se o mercado acreditasse em calote? E tem mais pela frente, hein? Tem mais. Vamos lá, vamos ver os outros ativos. Aqui, tradicional S&P, diário, tá paradão, né? Compasso de espera. Passou aí, abril, paradão. Maio, tá paradão. Teve um chacoalho aqui no fim de abril, início de maio. Mas está paradão, paradão. No diário, aliás, no de 6 horas, diário era o anterior, ele tem feito aí movimentos bacanas, tá, que permitem ganhar um bom dinheiro para quem opera no diário, né, quem faz day trade. Numa operação um pouco mais longa, ele não está oferecendo muito boa oportunidade. Vai acontecer isso daqui, ó. Tá parado. Se você tem ETF baseado em S&P ou você faz realmente abertura de contratos direto no S&P, parabéns se você faz isso. No momento não é um momento de estar ganhando dinheiro. Agora no day trade tá possível ainda, tá difícil, né? Tem que tomar muito cuidado, mas dá para fazer dinheiro. Ok? Esqueci de falar do Maximus, né? Ou seja, ele também aqui está acompanhando, bem fraquinho, né? Sem indicação forte de tendência. Provavelmente o que vai acontecer com isso daqui, ó, ele está batendo no fundo do pântano aqui,
aqui já estava no fundo, aqui já estava no fundo, ou seja, então, no máximo ele desce mais um pouquinho e volta. Ele já começou a voltar, inclusive, o candle vermelhinho aqui, abriu uma tendência de baixa, mas ele está subindo, né? Fechou o último período da sexta-feira subindo. Então, mercado lateralizado por enquanto. É fundo, topo da faixa de variação. É isso que dá para fazer. É isso que dá para avaliar. Ok? Agora, Dow Jones, aliás, Nasdaq. Pensando bem, o Dow Jones devia vir antes do Nasdaq. O S&P e o Dow Jones são índices de mais longo prazo. O Nasdaq é mais nervoso, apesar de ter mais ações do que eles todos. Mas é nervosinho. Bom, aqui o diário, olha, a gente tem visto que o Nasdaq tem se recuperado. Mas ele está numa faixa bem apertadinha aqui, ó, bem apertadinha. O Maximus está indicando ainda manutenção da alta. Vejo que ele está com dois fundos aqui, um mais alto que o outro. Aqui está correspondendo os dois fundos, ou seja, não há divergência. Não há nada que indique que ele vai virar e começar a cair. Mas ele está numa faixa apertadinha, ou seja, é um movimento devagar. Né? Se a gente olhar o de 6 horas, a gente consegue ver um pouco mais a amplitude do movimento. Olha só, a amplitude do movimento. Aqui até ele fez um fundo dentro do pântano, coisa que ele não estava fazendo. Os fundos estavam sendo fora do pântano. Aqui ele fez um fundo dentro do pântano, que é um bom sinal. Né? Um sinal que tende a subir. Né? Se você tem ações da Nasdaq, eu acho que o que vale mais a pena é ter o ETF da Nasdaq, né? Como longo prazo, o ETF do S&P também vale a pena. Aí está num bom momento de compra. Eles estão bem desvalorizados, daqui a pouco devem voltar a subir. Deixa resolver um pouco essa questão dos juros aí. Eu acho que vai resolver, né? Já adianto, mas claro que tem algum risco. Então, olha só, ele fez aqui, mudou a tendência de alta, né? Essa tendência aqui, agora ele mudou um pouquinho a inclinação, mas olha só o que aconteceu na sexta-feira. Ele teve uma queda abrupta, né? Junto com o S&P também, mas ele já deu uma recuperadinha, certo? Ele respeitou o suporte. Então, a tendência natural é que ele continue subindo. Ele pode cair mais um pouco, pode corrigir mais um pouco, mas ele continue subindo. Não é exatamente o que indica o Maximus. Se a gente volta aqui, ó, a gente vê que na tendência maior ele está subindo. Então isso daqui pode apenas estar refletindo essa correção que ele sofreu. Isso é um ponto importante de olhar gráficos em quadros de tempo diferentes. A gente consegue perceber o que está acontecendo no macro e no micro. Eu gosto de usar 3 tempos, né? Que não dá para abordar tanto assim. Vamos lá, vamos seguir. Agora sim, Dow Jones, né, um índice importante também, apesar dele ser pequeno, né, ou seja, ter poucas ações, 30 ações envolvidas, mas ele dá uma toada de mercado acionário bem bacana, principalmente o mercado industrial, que é o caso desse Dow Jones aqui. Né, o que faz industrial, ele tem o de transporte também, mas o de transporte já não é tão usado quanto era no início do século XX. Também, olha só, é uma lateralidade com ligeira queda. Ele está em ligeira queda, em ligeiro descompasso com relação aos dois outros que vimos. O Maximus confirma isso. Né? A aceleração, o próprio Maximus indo para baixo. Então, cuidado, né, nesse momento. Porém, ele está chegando no suporte. Ó. Olha só, esse ponto com esse ponto aqui é um suporte. Certo? Talvez fazendo aí o terceiro ponto do suporte que é necessário, de fato, para a gente confiar mais nesse suporte. A gente vai aqui para o gráfico de 6 horas, a gente percebe que ele tem uma linha de resistência aqui, ou seja, a tendência nesse momento é de baixa. Esse ponto com esse ponto mostra uma tendência de baixa, então tem um canal aqui de baixo, e ele está trabalhando no canal superior. O Maximus está neutro, né, no campo negativo, ou seja, ele tem mais força vendedora do que compradora, mais força de cair do que de subir. Mas ele adentrou aqui um campo neutro, né? Ou seja, cor cinza ali. Ele pode estar virando
para começar a subir. Ele pode estar encontrando o seu suporte, o que é muito provável. Suporte aqui, é uma linha quase aqui. É muito provável que ele tenha encontrado um suporte e vai começar a subir. Tá? Apesar da gente estar enxergando o movimento de queda, acredito que nessa semana ainda ele vai ter um movimento de alta. Okay? Agora o Russell, das pequenas empresas, é um índice que vem lateralizado faz um tempo. Ele está judiado, né? É difícil mesmo, mas bem lateralizado, olha só. Com muito pouca variação. Né? Já vou passar até para o de 6 minutos aqui, de 6 horas. Olha só, pouca variação, mas também aquele mesmo comportamento. Ó. Fundo do pântano, topo do pântano, fundo do pântano, topo do pântano. Aqui, igual o Nasdaq, ele fez um fundo dentro, no meio do pântano. Topo, já chegou no fundo de novo. Não sustentou essa segurada aqui que ele deu no movimento. No Maximus, tímido, né? Parece bastante com o Nasdaq. E, aliás, ele tem muito a ver com o Nasdaq, porque são empresas geralmente alavancadas, né? Empresas menores, assim como as empresas do Nasdaq, que tem muita empresa de tecnologia, são empresas alavancadas que, por assim dizer, sofrem com juros mais elevados. Certo? Então, olha, na minha opinião aqui, ele chegou no suporte, talvez caia até mais um pouquinho, mas acho difícil. Ele deve começar um movimento de subida nessa semana. Ok? Essa é a nossa expectativa para o Russell. Agora, juros alemães de 10 anos dão uma tonalidade muito boa dos juros europeus. Ele também está lateralizadão, né, sem muita novidade. Teve aí um movimento, uma variação, mas lateralizado. Vamos olhar o de 6 horas. Bem lateralizado, né, um comportamento parecido com o que a gente viu no mercado americano. Né. Ainda não encontrou exatamente o suporte. É um ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui. Daqui é um suporte mais confiável. Né? Ele está passando aqui por baixo, não chegou ainda, tem uma média forte aqui também. Ele pode cair mais um pouco. Tá? O Maximus confirma isso. Né? Apesar de estar parando, está desacelerando a queda, está horizontalizando aqui. Então pode ser que ele já tenha encontrado seu suporte realmente aqui. Né? É bem provável. Mas ele ainda pode cair mais um pouco, dependendo de como o mercado vai se encarar essa semana, né? Como é que ele vai abrir. Ok? Agora, o euro, né? Olha, o euro. As ações do mercado europeu, né, o Euro Stocks, as 50 maiores ações, a gente vê, olha só. Esse campo aqui sem candles é porque o horizonte desse contrato aqui não chega a preencher todo o gráfico. O gráfico vai aqui até novembro e ele começa a ter candles aqui de fato no começo de dezembro, porque é um contrato mais recente e não tem um contrato longo, né? A série histórica longa para este contrato aqui. Então, olha só, fundo aqui, traçando uma linha aqui, ó. Ele está quase chegando lá, que ele encontrou um suporte. Ele mudou a inclinação um pouquinho dessa linha aqui. E a gente tem um topo aqui que está sendo respeitado. Agora, lateralizou bastante agora em maio, bastante mesmo, né? Ele tinha uma certa tendência até um pouco depois do meio de abril, aí começou a cair e ele lateralizou. Tá? Vamos ver o de 6 horas. Olha só, ligeira tendência de queda, Porém, aqui, ó, tem que pegar aqui, ele está num triângulo, certo? Um triângulo, ele tende a romper esse triângulo em um dado momento, já está quase fechando. E como a tendência de longo prazo aqui é de alta, ele tende a romper para cima. Então ele está passando por um momento de consolidação e logo logo ele deve retomar um movimento de alta. Não dá para dizer que agora, essa semana, pode ser que ele lateralize mais um pouco, pode ser que ele corrija mais um pouco, mas logo logo ele retoma a alta. Qualquer coisa no fundo desse pântano aqui eu seria comprador fácil.
Aqui eu ficaria um pouco, esperaria mais um pouco, né, para verificar. Isso para tentar fazer uma operação ótima. Vejam que no fundo tem que entender, né, que isso daqui está fazendo um triângulo. Ó. Então não é exatamente no fundão aqui, mas é próximo da linha de Bollinger aqui. Ok? Muito bem. Agora o DAX, que é um índice alemão. A gente tem bem paradão também, né? Abril e maio, bem lateralizado. Não vou nem gastar muito tempo aqui. Aqui ele tem na semana anterior, né, 2 semanas para trás, ele teve um agito, mas essa semana foi de queda. Fechou a semana em queda. Tá? Não me parece que ele cai mais. Parece que ele já encontrou um suporte aqui. Olha só, se ele encontrou mesmo, ele mudou a inclinação também, a mesma coisa que aconteceu nas ações. E tem esta linha passando aqui, ou seja, ele está prestes a romper, fazer um rompimento para cima e dar uma esticada bacana. Essa é a minha leitura. O Maximus aqui confirma também que ele está com mais energia para o alto, apesar de estar ainda no lado negativo. Tem que ficar esperto, ele pode lateralizar mais um pouco, pode corrigir mais um pouco. Mas minha opinião é que logo logo ele rompe esse triângulo para cima. Ele dá uma esticada. Okay? Pode ser uma esticada curta também, né? Mas dá uma esticada. Índice Nikkei. O índice Nikkei também acontece aquele mesmo elemento aquela mesma situação que aconteceu no Eurostoxx. É um contrato que começou aí no começo de janeiro, um pouquinho diferente. Lá era até novembro, né? Aqui ele vai até novembro. E ele não tem dados desse contrato nessa região porque não tem um contrato longo. Mas isso não impede a gente de perceber o que está acontecendo nesse ativo de janeiro para cá. Né? Já é suficiente. E ele tem enfrentado aí uma alta consistente. Né? Uma alta até que bonita. Vamos olhar aqui no de 6 horas. E olha só, suporte, desde aqui, ó, suporte, 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 suporte. Tá respeitando bonitinho. Japonês, né? Os japoneses são muito disciplinados, né? Então, e aí? Chegou no suporte, ele começa a comprar. Chegou na resistência, ele começa a vender. E, de fato, né, ele ainda não chegou na resistência. Pode ser que ele suba mais um pouco, se bem que é a resistência da volatilidade, que é essa linha que está aqui, ó, ele já chegou. Né? E ele tem respeitado sistematicamente a segunda volatilidade. Então, parece que, de fato, ele vai começar a segurar, agarrar aqui e depois cair. Tá? O Maximus ainda indica alta, mas também indica uma certa saturação do movimento, né? Um desgaste já do movimento. Então, eu acredito que, de fato, essa semana para o Nikkei vai ser uma semana de correção. Muito provavelmente, ou lateralidade. Depois a gente tem o ouro, aqui a gente começa a entrar no metal precioso mais importante que tem, e a seguir no mercado de câmbio. Então, esse ponto aqui é importante para a gente entender a questão do risco de calote da dívida americana. O que está acontecendo com o ouro? Ele subiu lá em março, mas ficou lateralizado desde então, né, em abril e maio. Tá lateralizado. Não está acontecendo quase nada com o ouro. Isso mostra o quê? Mercado de crise? Um risco de default dos Estados Unidos? Não me parece. Se isso acontecesse, o ouro provavelmente estaria subindo. Quando a gente olha no de 6 horas, a gente até percebe, né, que houve uma variação mais expressiva, que daria para ganhar um dinheirinho aqui bacana, aqui também daria, na semana anterior, mas na semana passada até que ele ficou meio comportado, né, ele foi subindo devagarinho, teve uma ruptura forte na quinta-feira, e depois ficou pianinho. O Maximus está bem estreito, né, com pouquíssima tendência, ou seja, o que parece, de fato, né, lendo esse gráfico, é que o ouro vai ficar lateralizado. O ouro fica lateralizado e até cai um tanto em um mercado que acreditasse que os juros não serão honrados nos Estados Unidos, que vai haver calote. Para e pensa.
Aqui o euro-dólar, né, são as duas moedas mais importantes do mundo, euro e dólar. E o que está acontecendo? Desvalorização do euro, valorização do dólar. Uma moeda, dólar, iria valorizar frente à segunda moeda mais forte do mundo se o mercado acreditasse numa calote da dívida? Para e pensa, de novo. Ele estava vindo pianinho aqui, ó, uma subida, de repente o dólar deu uma valorizada. E é até bom você olhar isso daqui e perceber o que está acontecendo no dólar real, que a gente fala na segunda-feira, tá, da abertura do mercado brasileiro. Mas pensa, a queda do dólar aqui é justificável? Quando você olha isso aqui? Ou tem algum movimento extra de mercado que você pode não saber qual é, mas que não é coerente, não é consistente com aquilo que está acontecendo lá fora? Por isso que eu falo, é importante, muito importante, avaliar a macroeconomia internacional para entender o que está acontecendo aqui. Certo? No de 6 minutos, de 6 horas, estou tão acostumado a fazer day trade que eu fico falando minutos aqui. Olha só. Ele passou a semana inteira caindo. De novo. Vou ser chato hoje. Isso é cenário de crise? Euro caindo, dólar valorizando? Enfim. Libra esterlina. Olha o que aconteceu com ela. Estava indo muito bem, respeitando o suporte e tudo mais. De repente ela rompeu o suporte recente e deu uma bela de uma correção. Já vou passar para o de 6 horas. Olha só o que aconteceu aqui, né, no final da quinta-feira, principalmente sexta-feira. E já bateu num suporte importante. Já deve começar a dar uma corrigidinha, me parece. Cenário de crise, isso aqui, dos Estados Unidos. Isso daqui é valorização do dólar, desvalorização da libra. O que você está lendo aqui na cotação é quantos dólares eu preciso para comprar uma libra. Se o valor caiu, eu preciso de menos dólares para comprar uma libra, ou seja, o dólar valorizou e a libra desvalorizou, um frente ao outro. Dólar valorizando, cenário de crise, risco de default, de calote. E olha, a tendência aqui é que continue caindo, apesar de que a aceleração está subindo aqui e indica que esse movimento logo deve parar, mas ele ainda tem gás para ir mais um pouco, cair mais um pouco. Dólar versus ien, aqui inverte a coisa, né? Aqui são quantos ienes eu preciso para comprar um dólar. Então, quando sobe é valorização do dólar, desvalorização do ien. Quando cai é valorização do ien, desvalorização do dólar. Então aqui o que está acontecendo? O dólar tem valorizado, o ien tem desvalorizado. E não é de hoje. Esse daqui é o gráfico diário, então ao longo do mês de abril ele valorizou razoavelmente. Teve uma quebra aqui no começo de maio, fez um suporte, o mesmo suporte do mês de abril, e voltou a ter uma ligeira alta, ainda que o Maximus indicasse movimento para baixo. No gráfico de 6 horas, a gente tem uma lateralização nessa última semana, mas com um movimento aqui que parece estar querendo romper esses suportes recentes. O Maximus já virou para a direção do movimento. Parece que o Yen deve ter uma valorizada, mas vai valorizar dentro de uma faixa. Não, nada excepcional, não. Não espere muita coisa. Ele só está fazendo movimento. Ele bateu no fundo e começou a voltar como tem acontecido sistematicamente há bastante tempo. Yuan, né? Aqui também, se o valor sobe, é o dólar que está valorizando. Se o valor cai, o dólar está desvalorizando a moeda, no caso que o Yuan estaria valorizando. E o que aconteceu nessas últimas semanas, né, nesse mês?
Olha só, ele já chegou nesse pequeno topo aqui que representou a virada de abril para maio. Ele fez um topo, voltou tudo, já chegou lá de novo. Se a gente for ver aqui no gráfico de 6 horas, até passou um pouquinho. Então o que está acontecendo aqui? O dólar está valorizando, olha aqui, está indo para cima, ele está desacelerando, mas está indo para cima. Daqui a pouco ele para esse movimento, vai ter que ter uma correção, né? Porque está esticando bastante. Muitas pessoas me perguntaram, Ricardo, você acha que esse negócio de negociar em yuan vai dar certo? E eu falei, não. Vai acontecer? Vai acontecer. Alguns países vão negociar em yuan. Mas o yuan não vai se tornar uma moeda forte por causa disso. É uma moeda super manipulada. O câmbio dela é bastante manipulado. O mercado sabe o quanto ele pode e o quanto ele não pode confiar. E aqui está mostrando que, nesse cenário de que o yuan poderia, eventualmente, quem sabe, ser a moeda internacional, que a mídia especializada, eu até rio quando eu faço especializada, fala que tem o calote da dívida nos Estados Unidos, o risco que de repente o yuan vai conquistar seu espaço como moeda internacional, o dólar valorizando. Porra, gente. Fala sério, né? Nem preciso dizer pra você, pensa, né? Não preciso mais, né? Você entendeu. Espero que sim. Se entendeu o que está acontecendo aqui, entenda também que você precisa parar de ler mídia especializada, ouvir mídia especializada, porque serve para muita coisa. Tá? Tem um ou outro cara ou mulher que fala coisas consistentes no mercado. A maioria está querendo instilar a dúvida ou o medo para você consumir mais o seu conteúdo. Se eu tivesse a fim de ganhar bastante dinheiro com isso, talvez eu fizesse isso também. Porque argumento tem. Né? Mas é mentiroso. Eu não vou fazer isso. Meu compromisso é que você entenda o mercado e saiba navegar nele. Soja, commodities agora entrando. Tem caído, né? Olha só, uma tendência clara que mudou a inclinação da tendência de baixa. Né? Aumentou a pressão vendedora. Está aqui no Maximus com pressão vendedora, mas meio tímido, em função dessa correção recente. Mas tudo indica, para mim, que a soja continuará caindo essa semana. Ela está perto de um suporte aqui interessante. Pode ser que ela tenha mais uma correção antes disso. Ela está fraca aqui, ó, no movimento, muito mais fraca do que isso daqui. Então esse daqui é um suporte mais importante. Né? Pode ser sim que ela encontre uma parada aqui e volte, tanto que esse candle aqui é de alta. Né? Ou seja, ele abriu aqui embaixo, dando um baita de um gap e voltou. Né? Fechou o gap. Então, pode subir? Pode, mas tendência de baixo. Tá? Então, subir é para entrar vendido, não para entrar comprado, porque não há espaço para isso. Né? No movimento consistente para cima aqui. Olhando o de 6 horas, mesma coisa, mesma interpretação. A única diferença é que ele mostra uma queda no final da sexta-feira, né, que não aparece aqui. Certo? Olha só que bacana. É por isso que é interessante a gente analisar mais de um tempo gráfico. O Maximus continua mostrando uma queda, o índice de agitação do mercado ele está relativamente, não está ainda no positivo, mas ele está relativamente alto. Né? E, de fato, o que eu leio aqui é tendência de baixa, realmente. Ok? Agora a gente tem o milho, né, milho lateralizado. Nesse mês de maio tem continuado bem lateralizado. O Maximus está recuperando pouco a pouco, mas lateralizado. O preço tem caído enquanto o Maximus tem subido, mas já surgiu uma barrinha cinza aqui. Mostra que parece que as duas coisas se encontraram. Então tem que esperar mais um pouquinho para ver o que vai sair disso. No de 6 horas, a gente percebe melhor o movimento de lateralização
E percebe que quase não teve negociação na sexta-feira. O mercado ficou bem parado. Então fica atento, né? O milho internacional americano não está muito bacana para se negociar, não. Por enquanto, a indicação é de uma lateralidade com possibilidade de queda. Mas a possibilidade é possibilidade, não é nem perto de uma certeza. Ok? Agora o boi gordo. Ele teve na semana anterior, né, aquele gap, a queda forte. E depois disso, ó, continuou lateralizado. Vamos olhar o de 6 já aqui, olha. Ele até continuou um pouquinho na queda, voltou para o topo inicial aqui, mas nem pensou em fechar esse gap. Certo? Olha o máximo, subindo, quase. Não, já chegou no negativo, deu o primeiro tique no negativo aí. Os candles até estão verdes, mas não existe ainda uma visualização de que esse preço vai, de fato, pegar uma onda de alta. O mais possível neste momento é que ele faça encontre resistência aqui na mandíbula do crocodilo e volte a cair. Porém, ele ainda pode fechar esse gap, pode subir de novo. Mas não me parece que é o que vai acontecer, ainda que o Maximus esteja mostrando força compradora. Ok? No petróleo, é um ativo que eu gosto bastante de operar, é bem bacana. E olha só, no mês de abril, ele enfrentou uma queda desde meados da segunda quinzena até o final. Em maio, continuou essa queda na primeira semana, deu uma recuperada. Isso daqui é uma recuperação, é uma correção, não é uma virada de tendência, é uma correção. Bem claro que ele já encontrou sua resistência, está começando a cair de novo. Vamos olhar 6 minutos, 6 horas. Ele encontrou realmente uma resistência aqui e começou a cair. Aqui também indica queda, porém movimento fraco. Então não dá para confiar muito nas movimentações do petróleo, não. Tem que trabalhar com ele com muito cuidado. Mas hoje, o que está mostrando aqui é que depois dessa correção, a queda continua. Ele deve cair mais um pouco. Essa é a tendência que nós lemos para o petróleo nesse momento. Ok? Muito bem, então chegamos ao final da nossa abertura global, semanal global macroeconômica. Está dando aí cerca de 40 e poucos minutos. Reduziu um pouquinho, né? Mas não dá para fazer algo curtinho numa profundidade minimamente razoável nesse contexto aqui. Então entendam bem, juros não mostra que o mercado entende que vai haver calote da dívida americana. Ações também não mostra isso, mas ela está em compasso de espera. Câmbio mostra o contrário até. Mostra que o dólar tem até se recuperado frente às principais moedas. Certo? Commodities não está enfrentando nenhum movimento inflacionário, ou seja, de alta. Está caindo. Contrário do que aconteceria se houver um calote. Se houver calote, o mercado vai entender que haverá inflação forte, né, e haverá outros problemas mil, né, e naturalmente as commodities subiriam, está tudo caindo quase. Então aí você tem aí uma boa visualização para filtrar as porcarias que você pode eventualmente estar ouvindo da mídia dita especializada. A melhor coisa que você tem a assinatura desse povo, cancela, simples dizer, e começa a escolher melhor quem você acompanha. Tá bom? E para de perder tempo lendo porcaria. Essa mídia especializada nossa é terrível. Agora, pode haver o calote? Ainda existe o risco. O que eu estou dizendo é que o mercado não está dando sinais disso. Entenda bem. Não vem depois me
colocar na cruz aqui porque eu falei que não ia ter e de repente tem. Vai ser um desastre se tiver. Mas o mercado ainda não está mostrando a menor preocupação com isso. Por isso que eu digo que, no momento, eu também não estou preocupado. Se o mercado começar a dar sinais diferentes, aí a gente vê o que faz. E tem pouco que a gente possa fazer. Esse é outro detalhe, né? O que você vai fazer? Se você souber operar com instrumentos sofisticados, tem que comprar opções de venda ou de compra, dependendo do ativo que você está colocando, para poder dar uma bombada por aí. Mas, na prática, a imensa maioria das pessoas não tem o que fazer. Então, apenas se prepare. Eu acho que não vai acontecer. Sempre se resolve no último momento. O Congresso americano não é irresponsável a esse ponto. Nem o governo, apesar de ser meio doidão, eu não concordar com um monte de coisa, também não vai ser responsável a esse ponto. Eles vão achar uma solução, na minha opinião. Tá, né? Mesmo que eles cheguem no ponto de não poder gastar, começar a segurar salários dos funcionários públicos, coisas desse tipo, pode ser que entre um pouco nessa toada, mas eu não acho que eles vão parar de pagar o serviço da dívida, que são os juros. Ok? Obrigado. Continue nos seguir. Essa semana a gente vai estar numa palestra lá no Via Vari Garden Shopping em Taubaté, na quarta-feira, 7h30 da noite. Se você puder, estiver na região, compareça lá, a gente vai falar sobre a vida financeira no cotidiano das famílias. Vai ser bem, bem legal. Tá bom? Obrigado. Até a próxima. Até mais.